Bem, então, como eu prometi no vídeo anterior, vamos falar agora do retângulo. É o paralelogramo que tem 4 ângulos retos. Tudo bem, mas o quadrado também tem, né? Beleza, vai lembrando disso. Então, são 4 ângulos formados, então, cada um 90 graus, fechando a soma 360. Todas as propriedades que eu falei no slide anterior são aplicadas a quem? Ao retângulo. Lembrando, os lados opostos são iguais, ângulos opostos são iguais, ângulos consecutivos são suplementares e as diagonais interceptam-se no ponto médio. Vamos agora. Ó, já deixei isso claro. Ó. Repare que estes 3 quadriláteros são todos paralelogramos, que vai implicar na validade das 4 propriedades que eu mostrei agora há pouco. Beleza? Então pronto, já sabe que vai ficar valendo. Próximo. Aqui. Losango. É o paralelogramo que tem os 4 lados iguais. Ah, Tiago, mas o quadrado também. Pessoal, eu estou com um pequeno problema. Qual o problema que eu estou agora? O retângulo tem todos os ângulos 90 graus, mas os lados não são iguais. O losango tem todos os lados iguais, mas os ângulos não são ângulos de 90 graus. Conclusão, é isso mesmo. Todo quadrado é um retângulo? Sim, mas nem todo retângulo é um quadrado. Todo quadrado é um losango? Sim, mas nem todo losango é um quadrado. Então, se isso acontecer, e nós já tivemos algumas questões teóricas envolvendo só essa partezinha de conceitos, já sabe, todo quadrado é um retângulo, mas nem todo retângulo é um quadrado, e todo quadrado é um losango, mas nem todo losango é um quadrado. Justamente por conta disso. Aqui, ó. Losango. É o paralelogramo que tem os 4 lados iguais. Então, você já sabe aqui, ó, todos os lados iguais. 2, 2, 2 e 2. Pronto. Tá aqui. Lados iguais. Deixa eu puxar para cá. No losango, ocorrem 2 propriedades importantes. Claro que as 4 que eu já tenho, de um modo geral, para todo paralelogramo, então vale também para o losango, e mais 2 que são propriedades exclusivas do losango, tá certo? As diagonais são perpendiculares. Então, o encontro entre as diagonais forma um ângulo de 90 graus. Tá aqui, perfeito. E as diagonais são bissetrizes dos ângulos internos do losango. Já tem um desenho aqui montado para você visualizar. Bem, tá aqui o losango. Todos os lados iguais, claro. E aqui eu tenho a primeira diagonal. Tá aqui, ó. Não estou falando ainda de área, tá, pessoal? Daqui a pouquinho chega a parte de área, que vai ser diagonal maior vezes diagonal menor sobre 2. Mas daqui a pouquinho. Então aqui, essa diagonal, e de vermelho, a minha outra diagonal, formando um ângulo de quanto? 90 graus. Então eu tenho 90 graus aqui, tenho 90 graus aqui, 90 graus para cá e 90 graus aqui. Pronto. Até aí, sem nenhuma novidade. Mas é exatamente a característica, a propriedade que eu terminei de apresentar. Forma um ângulo de 90 graus. E detalhe, cada diagonal, além de formar um contexto de retas perpendiculares, cada diagonal vai funcionar como bissetriz. Ou seja, o ângulo acima vai ser alfa e o ângulo formado abaixo também vai ser o quê? Alfa. Assim como o ângulo formado à direita, nesse caso, beta, e o ângulo formado à direita, beta. Pronto. A mesma coisa, alfa e alfa, beta e beta. Já que uma das propriedades de um paralelogramo é você ter os lados opostos o quê? Iguais.
Então, se aqui eu fiz esse ângulo de azul, aqui também vai ser um ângulo de azul. Se eu fiz esse ângulo de vermelho em cima, o ângulo de vermelho também embaixo. Ok? Beleza, então já sabe. E observe, ó, que alfa e beta são ângulos complementares. A soma de alfa com beta vai dar 90 graus. Já tenho 90 aqui, já que são retas perpendiculares, e alfa mais beta mais 90. Muito bom. Quadrado. Quadrado é o paralelogramo que tem 4 ângulos retos e os 4 lados o quê? Iguais. Então, todos os lados são iguais e todos os ângulos são o quê? Retos. Então, por isso que eu disse, todo quadrado é um retângulo? Sim. Por quê? Ângulos de 90 graus. Todo quadrado é um losango? Sim. Por quê? Eu tenho os lados iguais e se você observar, as diagonais são perpendiculares, sim, e vão funcionar como bissetrizes, tá certo? Bissetrizes eu ainda não expliquei a fundo, mas é o segmento de reta que parte de um vértice, dividindo o ângulo em duas partes o quê? Iguais. Muito bom. Agora, observe que na definição de quadrado entram as características do retângulo, 4 ângulos retos, e as do losango, 4 lados iguais. Por isso, o quadrado é ao mesmo tempo um retângulo e um losango. Já havia dito isso a vocês. E aqui, ó, 90 graus, o que não é surpresa, se tratando das diagonais. E aqui, funcionando como bissetriz, dividindo os ângulos em duas partes iguais. 45 e 45. Muito bom. Trapézios. Vamos agora partir para trapézios. Discutimos paralelogramos. Lembrando que eu não discuti mais uma vez ainda o cenário envolvendo a parte de áreas. Não. Só mostrei as características, as propriedades dos paralelogramos e agora dos trapézios. Vamos lá. Trapézios são os quadriláteros, ainda em quadriláteros, que têm apenas um par de lados opostos paralelos. Esses lados paralelos são chamados de bases do trapézio, ok? Beleza. Desenha, desenha, desenha para visualizar melhor. Pronto, tá aqui. Tá aqui o trapézio. Quadrilátero? Sim. Afinal, 4 lados. Porém, no caso do trapézio, eu só tenho 2 lados paralelos. E os lados paralelos são as bases. Uma base maior e outra base menor. Então, Bzão, a base maior. Vou escrever aqui, ó. Base maior. E aqui, a base menor. Pronto. Base menor. Base maior, base menor. Muito, muito, muito bom. Ok? Então, tá aí o que você vai encontrar. F, a base menor, paralela à base maior. Esse símbolozinho aqui, ó. Símbolo de segmentos paralelos. E aqui, ó, de retas perpendiculares, tá? Retas paralelas e retas perpendiculares, ou seja, a altura, que é a distância. E quando eu falo de distância, eu estou falando de uma distância formando um ângulo de 90 graus, de forma perpendicular. É a distância entre as duas bases, bom? Sempre formando um ângulo de 90 graus, tanto com a base superior como com a base inferior. E claro, já que se trata de um paralelogramo, nesse caso aconteça, observe o que vai acontecer. Tiago, um paralelogramo não vai ser por completo, concordo. Por que não vai ser, embora seja um quadrilátero, não vai ser um paralelogramo completo? Porque eu não tenho 2 pares de retas paralelas. Então, eu só tenho aqui em cima e aqui embaixo. Mas ainda assim, eu posso puxar e trabalhar com algumas características. Como, por exemplo, A mais B mais C mais D, tudo junto tem que dar quanto? 360. A soma dos ângulos internos de qualquer quadrilátero, 360 graus.
Mas o que é que acontece aqui de interessante? Bem, pessoal, se você observar, o A e o B são o quê? Complementares. Esse cara de vermelho, calma que você já vai entender por quê. Desculpa, suplementares, tá? Formando um ângulo, tanto nome, formando um ângulo de 180. E C e D também são suplementares. Tá aqui, ó. C e D são suplementares. Mas por quê? Vou te explicar agora. Se você prolongar esse rapazinho aqui e esse aqui, tá? Vou prolongar esses dois. Aquele. Tá bom até aqui. Imagine agora que o Thiago vai aplicar uma força nessa base e ela vai subir, a base, que está aqui. Então, essa base de verde vai ser empurrada. Imagine a cena. O trapézio, a base maior, eu estou empurrando até ela encostar na base menor. Quando isso acontece, o que é que eu observo? Que quando ela chega aqui em cima, você vai ter esse ângulo A aqui, ó, novamente, e esse ângulo C aqui em cima, que é o que nós chamamos, quando nós falamos de retas paralelas cortadas pela transversal, nós chamamos de ângulos correspondentes. Então, aqui, o C. Pronto. Então, A mais B vale 180, enquanto que C mais D também vale 180. Tá vendo? Eu só fiz deslocar esse A para cá, ó. Aqui em cima, já que são retas paralelas. Então, A é a mesma abertura, ó. A abertura que tem aqui embaixo é a abertura que tem aqui em cima. O C que está aqui embaixo, eu joguei para cá. O C está aqui em cima. Então, A mais B, 180. C mais D, 180. Beleza? Só isso. No caso, ângulos suplementares. Tipos de trapézios. Andando um pouquinho mais rápido. Trapézio isósceles é aquele onde os lados não paralelos são iguais. Então, os lados que não são paralelos, eles são iguais. Consequentemente, os ângulos adjacentes a uma mesma base são o quê? Iguais. Então, deixa eu desenhar. Porque falar por falar não adianta muito. Os lados não paralelos, eles são iguais. Então, ele está falando desse, já que os paralelos são as bases. Então, esse lado é exatamente igual a esse lado. Ó. Os lados não paralelos são iguais. Portanto, os ângulos adjacentes a uma mesma base também são todos o quê? Iguais. Se você me fala desse lado de alfa, você está falando desse lado também de alfa, já que os dois lados são iguais. Se você fala aqui em cima de beta, você está falando aqui em cima de beta. Até então, eu não tinha dado isso como uma regra, tá? Então, aqui, ó, A, aqui C, aqui B, aqui D. O que eu tinha dito até agora é que os lados, ó, os ângulos, ó, A e B, no caso, um ângulo do mesmo lado da base menor e da base maior, são suplementares. Aqui eles são iguais. A e B são suplementares? Sim. Alfa e beta são suplementares? Sim. Mas como os lados não paralelos são iguais, alfa e alfa, beta e beta. Tá aqui. Repare que o trapézio isósceles pode ser decomposto em dois triângulos retângulos iguais e em um retângulo. Observação, esse cara, que é a altura, é igual a esse rapaz. Esse lado, igual a esse lado. Puxa para cá e puxa para cá. Aqui eu tenho alfa. Aqui eu tenho alfa. Fechando aqui. Fechando aqui. Certo? Então, um ângulo de 90, que caracteriza um triângulo retângulo. Ângulo de 90, triângulo retângulo. E aqui, um retângulo
4 ângulos de 90 graus. Pronto. Beleza? Isso é um trapézio isósceles, pois os lados não paralelos são iguais. Trapézio agora retângulo. Já que eu preciso mesmo decorar cada trapézio, sabe qual é a minha preocupação, meus amigos? É você estar resolvendo uma questão e ele citar, sabendo que o trapézio em questão é um trapézio isósceles. Então você já tem que saber que os lados não paralelos são iguais, tem o mesmo valor. E que o trapézio retângulo, a altura coincide com um dos lados. Deixa eu te mostrar. Ó, trapézio retângulo é aquele que tem 2 ângulos internos retos. Então, se você concordar comigo, esse aqui, ó, de vermelho, a base menor e aqui a base maior, são os lados paralelos. Os lados não paralelos já não são o quê? Iguais, certo? Nesse caso, quando você tem um dos lados perpendicular às duas bases, além de lado, ele também funciona como se fosse a altura, tá bom? H para representar a altura. Ok? Então, 2 ângulos internos são ângulos de 90 graus. Trapézio escaleno é aquele que possui todos os lados diferentes e todos os ângulos internos diferentes. É isso aí, pessoal. Todos os lados são diferentes, todos. Mas é claro que eu continuo com esse lado paralelo a esse de cima. Portanto, eu tenho as bases, ó, lados paralelos, ó, pá e pá. Aqui de azul e aqui de azul. Esse cara é diferente desse, que inclusive é diferente desse aqui e que é diferente desse aqui. Pronto. Ou seja, A, B, C e D. Eu posso continuar afirmando que o A mais B, ó, mesmo lado, ó, A mais B vale 180, são ângulos suplementares? Posso. Porque essa característica vale para qualquer trapézio. E que C mais D também vale 180. Pronto. Posso continuar. Lembrando que A e B são ângulos que eu tenho formados entre o lado e as bases. O mesmo lado, tá? Esse lado de azul forma com a base o A e forma o B. Esse outro lado de azul forma com a base menor o C e com a base maior o D. Então, 180. Ufa, coisa demais, rapaz. Vamos lá. Falamos agora, com certeza, da figura mais importante. Triângulo. 2 triângulos são ditos congruentes quando eles são exatamente o quê? Iguais. Então, se eu tiver 2 triângulos congruentes, se eles forem exatamente o quê? Iguais, certo? Existem 4 maneiras bem rápidas e práticas para concluirmos se 2 triângulos são congruentes ou não. Vamos falar agora das semelhanças de triângulos, pessoal. Observe. Aqui, deixa eu riscar um pouco mais. Vértice A, que eu tenho alfa. Vértice M, que eu tenho alfa. Certo. De azul, vértice B, que eu tenho beta. Vértice N, que eu tenho beta. Tá aqui. E claro, se dos 3 ângulos internos de um triângulo, afinal são 3, e que a soma vale 180 graus, já falei bem isso na trigonometria, vou até lembrar, se você somar alfa mais beta mais θ, você vai encontrar 180 graus. A soma dos ângulos internos de um triângulo vale 180 graus, ok? Então, se eu tenho alfa e beta, e nesse aqui eu também tenho alfa e beta, é claro que o terceiro ângulo é o mesmo, θ.
aqui e claro que θ aqui. São dois triângulos semelhantes. Primeiro caso. Isso aqui dificulta muito a visualização do pessoal, mas vamos lá. Ó. Primeiro caso. Se você tiver todos os ângulos o quê? Iguais. A, ângulo, ângulo, ângulo. Se você tiver todos os ângulos iguais, eles são congruentes. Tá aqui, ó. Tá vendo? Não? Beleza? É a primeira forma de você ter a semelhança. Lembrando que você tem todos os ângulos congruentes. Alfa tem que estar aqui, tem que estar aqui. Beta tem que estar aqui, tem que estar aqui. Θ aqui, tá certo? Então, 3 ângulos congruentes ao comparar os dois triângulos. Alfa em cada, beta em cada e θ em cada, tá bom? Vamos lá. Segundo caso, lado, lado, lado. Que é quando você monta a proporção entre os lados. Claro, AB está para MN. AB, que é esse aqui, ó. AB está para MN, ou seja, quem é oposto ao ângulo de verde de um lado é proporcional ao ângulo de verde do outro. AC, MN. AC. Se o AC, pessoal, é esse lado aqui, que é oposto ao ângulo de azul, você vai fazer a semelhança com o lado que é oposto ao ângulo de azul, no caso, MP. Dito e feito, ó. BC, que é o lado oposto ao ângulo de vermelho, vai ser oposto ao ângulo de vermelho, que é NP. NP. Pronto. Para indicar que um triângulo ABC é semelhante a um triângulo MNP, usamos a seguinte notação. O triângulo ABC é semelhante. Esse triângulozinho aqui na frente, ó, é justamente para lembrar que é um triângulo, ao triângulo MNP. Toda vez que dois triângulos forem semelhantes, podemos montar a seguinte razão entre seus lados. Foi o que eu te mostrei e posso igualar, claro, a K, que é a nossa constante de proporcionalidade. K é a razão de semelhança entre os dois triângulos. Haha! O que eu vou falar agora é fundamental, extremamente importante. Detalhe, pessoal. Pode ser, eu separei aqui 7 tópicos para falar sobre semelhança. 7. E pode acontecer, desses 7 cenários que eu vou mostrar, você ficar com dúvida, não conseguir visualizar uns 3 ou 4. Mas não se preocupe. Um pouco de paciência, quando eu for chegar na parte de exercício, você vai ver a aplicação de cada informação, cada artifício e truque que eu te passei aqui, certo? Então vamos lá. Se dois triângulos são semelhantes, com razão de semelhança igual a K, então os lados correspondentes são proporcionais com razão K. Ou seja, cada lado segue a proporção do outro em função do K. As alturas, pessoal, também posso montar a comparação com a mesma razão, K. Os perímetros são proporcionais também com a mesma razão, K. O perímetro, que é a soma de todos os lados. Os raios das circunferências escritas, são as circunferências, pessoal, que vão ficar dentro, no caso, das escritas, e as circunscritas, que também vale essa propriedade, são proporcionais com razão K. Ou seja, onde é que o Thiago quer chegar? Que se você tiver dois triângulos semelhantes, você pode comparar os lados e vai encontrar a razão K. Pode comparar os perímetros com razão K. Pode comparar as alturas com razão K. Pode comparar o raio das circunferências que vão ficar escritas, ou seja, da parte de dentro, e as circunferências que eu posso desenhar fora do triângulo, também com razão K, o raio. Mas cuidado, essa razão K, ela é verdadeira sempre que você estiver comparando estruturas o quê? De apenas uma dimensão, retas. Mas quando você começa a comparar as áreas, não. Você não pode usar apenas o K. Esse mesmo detalhe acontece lá no início do nosso curso, quando nós falamos a parte de razão e proporção. Quando eu mostrei para você o quê? Algumas questões de escala.
onde eu mostrei que se você quiser comparar o comprimento real com o comprimento do desenho, você pode usar a escala. Se você quiser comparar a largura do desenho com a largura real, pode usar a escala. A altura também pode usar a escala. Mas se você quiser comparar a área do desenho com a área real, você deve usar a escala ao quadrado. E que se você quiser comparar o volume de um sólido pequeno com o volume de um sólido grande, que lá eu até lembrei no caso da estátua, então se você quiser comparar uma estátua pequena com a estátua real, nesse caso a estátua tem largura, comprimento e altura, 3 dimensões, por isso vai ficar a constante ao cubo, que é o que eu vou terminar de mostrar para você agora. As áreas dos triângulos são proporcionais com razão k ao quadrado. Áreas, tá vendo? Ó, áreas. As áreas dos círculos escritos são proporcionais também com a razão k ao quadrado. Mas não é novidade para ninguém ver que a razão vai ter que ficar k ao quadrado. Afinal, vocês já estão acompanhando esse curso há bastante tempo, certo? Então, k ao quadrado. As áreas dos círculos circunscritos são proporcionais com razão k ao quadrado. Então, com razão k ao quadrado. Tá vendo? As áreas dos círculos circunscritos são proporcionais com a razão k ao quadrado. Sempre que eu tiver, resumindo, comprimento, eu posso usar simplesmente a constante k, que veio da comparação dos lados, da semelhança. Se você quiser comparar envolvendo áreas, você já vai usar a constante ao quadrado. Beleza, pessoal? Tá aí o detalhezinho inicial. Vou estender o conceito de semelhança de triângulos para agora os polígonos. Várias figuras, ou seja, polígonos são figuras formadas por N lados. Triângulo, quadrado, quadriláteros, pentágono, hexágono e assim por diante. Beleza? Então no próximo vídeo já tem mais um pouco da teoria. Valeu, pessoal. Um forte abraço. Até mais.